Boa tarde, pessoal. Fazer um testezinho aqui com o Camilo. Fala, Alan. Ojivane, Marcela, Gabi. Hello. Cezão. Vanessa. Ó, que honra. A Gabi do Lady Driver aqui com a gente. O Camilo entrou aqui. A gente vai ver se vai funcionar. Ah, cara. Deu certo? Fala, meu grande, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas agora apareceu. Ah, beleza. Tô te ouvindo bem. Tá, tá dando uma travadinha em você aqui. Não sei se é minha. Acho que. Eu tô travando pra você, não? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, vou só conectar aqui o fone. Você tá travado aqui no Instagram, não sei por quê. Agora deu. Agora deu. Ah, Show. beleza. Eu vou só sair e entrar de novo, tá, Flávio? Sair pra poder conectar o fone, que ele conectou no meu carro aqui embaixo, velho. Ah, tá bom. Tá? Valeu. Então tá. Bom, pessoal, hoje a live vai ser bem legal, porque é uma demanda aí que todo mundo tá. Parece que tem muita gente, né, com esse conflito aí que está trabalhando hoje no mundo corporativo e olhando o que está acontecendo, né, a dinâmica hoje do lado mais de empreendedorismo no Brasil, né, que está cada vez mais forte. E aí muita gente com esse dilema, né, do que fazer, né. Então muitos de vocês começaram a interagir comigo e eu de uma certa forma fiz essa transição, né, fiz essa jornada agora de também tentar empreender mais no mundo de investimentos. E como eu estou muito envolvido com startups, né, então eu convidei o Camilo, que fez essa transição do mundo corporativo para o mundo de startups, e para ele contar um pouquinho para a gente como é que foi, né, como é que é esse caminho, o que ele aconselha. Então vai ser mais nessa linha hoje, um papo de executivos é um pouco diferente, né, a gente vinha fazendo muito, tentando aprender aí as sacadas de carreira. Camilo voltou aqui. Então agora é as sacadas do empreendedorismo aqui com o Camilo. Vamos ver se agora... E aí? 100% agora. 100%? Beleza. Cara, Ó, eu tive que ir lá embaixo e desligar o som do carro, cara. Porque o meu celular tava tecnologia, automático querendo entrar no live e não queria entrar no meu fone. tecnologia, né? Ó, Vamos eu lá. já fiz uma breve introdução aqui, né, do tema de hoje, mas, cara, começar agradecendo você. Eu vou contar aqui como é que a gente se conheceu, e vou me apresentar também só para o pessoal que for aí da sua rede, né, que não me conhece e também me conhecer um pouco. Bom, pessoal, e depois você se apresenta e começa a tocar e a gente já tem aí uma linha de pensamento, nós vamos focar muito aí e também a gente vai abrir muito aqui para pergunta, né, para ver se o pessoal que interagiu comigo faz as perguntas aí das dúvidas deles sobre essa transição para o empreendedorismo, né. Show. Bom, eu fiz minha carreira, né, no mundo executivo, no mundo corporativo.
foram 23 anos, comecei a trabalhar muito cedo na Ericsson, né? Tive uma jornada aí na indústria de telecom, e depois eu fui para a Suécia, acabei indo para a Suécia, fiz meu MBA lá fora, fui para a Holanda, trabalhei na Philips, na área de iluminação, ali no começo da tecnologia de LED, então, segunda vez que eu entro em empresas que estão em transição tecnológica, né? Isso ficou meio marcado na minha carreira. Aí eu fiquei 5 anos na Europa como diretor de marketing para a Europa, desenvolvendo produto, foi muito legal. Muito ali na parte de pesquisa e desenvolvimento mesmo, lançamento de produto, plataformas, inclusive plataformas SaaS de software. Aí depois eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil em 2012 para assumir a área comercial, ter minhas primeiras experiências no comercial. A gente cresceu muito os negócios aqui, o Brasil estava crescendo muito ali naquela época pré-Copa do Mundo, né? E a gente triplicou as vendas da Philips no Brasil, Philips Lighting. Eu acabei assumindo a América Latina. E depois de 2015 eu fiz minha última transição, que foi para a Thermo Fisher Scientific. A gente teve um desafio grande, a Thermo Fisher é uma empresa americana na indústria química, na área de análises químicas. São instrumentação analítica para a indústria e para life science, área de saúde, área de farma, né? E era uma empresa gigante já, que fez muitas aquisições, mas não tinha consolidado as operações na América Latina. Então foi interessante, porque foi meio ali uma startup de uma operação, né, já grande. A gente fez implementação de ERP, montamos escritório em São Paulo, no México, consolidamos escritório na Argentina, no Chile. E aí o ano passado eu resolvi encerrar, né? Eu estou fazendo uma migração, estou começando a empreender, estou investindo em startups, né? Já tenho um portfólio, fazendo mentoria de startups. Comecei a me dedicar um pouco mais aqui no marketing digital, no posicionamento digital, e também estou tocando um projeto social legal também, que é o projeto Futebol Digital, aqui numa comunidade aqui em São Paulo, que a gente quer levar educação digital para uma escolinha de futebol da comunidade, né? São 130 crianças, tem um potencial de 500 crianças ali. A gente tem um parceiro que é a Bibyte, e a gente está desenvolvendo esse projeto também, que a gente espera até o final do ano tá rodando lá. Isso é o que está me movendo agora. E nessa jornada, eu comecei a ser mentor do Inovativa, né, que é um programa de startups aqui no Brasil. Eu tive o prazer de estar numa banca que a TID Sustentável, o Camilo, foi apresentar e ele acabou ganhando ali, né? A TID ganhou um destaque, né? Em qual vertical que foi, Camilo? Foi tecnologia na construção civil e sustentabilidade. Legal. Aí ele vai explicar um pouco, né, a TID. E a gente ficou amigo ali, a gente teve uma conexão boa, foi pouco tempo, mas a gente trocou o WhatsApp, começou a ter contato pelas redes sociais, de vez em quando trocando uma ideia. E eu tive a ideia porque o Camilo ele vai contar a história, ele vem do mundo corporativo e ele vai contar o que levou ele, né, a montar a TID. A TID é um negócio que é o tipo de negócio que eu gosto. É um negócio, é uma startup, mas uma startup do mundo real, que eu costumo falar. Ela já... o modelo de negócio da TID e o jeito de gestão do Camilo, ele faz com que desde o começo já tinha um mindset de gerar resultado, de gerar lucro, né? E eu gosto desse tipo de modelo, envolve tecnologia, envolve uma dor real no mundo real. Ele vai contar um pouco. E, cara, brigadão aí. Espero eu tenho certeza que o papo vai ser bom, porque você é um cara retado aí. Conta de onde você é também, né? O pessoal Show de bola. Vamos lá. Pelo sotaque. Aqui estão dois matutos, né? Dois de interior, né? Parece que eu sou bem lá do norte. Um caipira e um lá do norte. Exatamente. Um caipira e um cangaceiro. Vamos lá. Então, galera, eu venho da realidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Lá no extremo norte ali do Brasil. E minha educação foi toda moldada na área técnica, né? Então, se você perceber, né? Se você começar a perceber alguns caras que empreendem bem, a grande maioria hoje vem um pouco dessa formação técnica e por entender bem daquilo, acaba vendendo bem aquilo, acaba empreendendo no meio do rolo. Então, eu venho daquela base comum, né? Senai, Escola Técnica, Cefet, né? Que hoje é as Escolas Técnicas Federais, depois a Universidade Federal, se forma em engenharia e aí, saindo disso, eu entrei numa multinacional, né, que tem uma base local lá em Mossoró também, né? E lá eu passei quase 8 anos, né, seguindo carreira, né, e operações em geral, né, carteira executiva, diversas funções exercidas dentro da empresa, né? Isso com uma única função de engenheiro de campo, mas diversas funções exercendo. Então,
venho de toda essa base, né? Então, querendo ou não, você sempre, em sua grande maioria, você precisa ter uma base técnica para aquilo. Então, é muito difícil você querer empreender do zero sem ter algo que você entenda bem ali, tá? Criar algo utópico ali é muito difícil. Eu tenho que ter uma ideia, então você precisa ter uma base, principalmente de bagagem para começar a aprender tudo isso, né? E passei esses 8 anos nessa empresa, fui transferido. Assim que começou aquela crise do petróleo, né? Ali há uns 4 anos, 5 anos atrás, mais ou menos, nada mais, né? 3 vai fazer só de T&D, então tem uns 7, 8 anos. Ali a crise de 2015, depois do impeachment, 15, Exatamente. Foi 15, 16. 14 para 15, se eu não me engano. Então, fui transferido aqui para o Rio, né? E hoje resido em Macaé, né? Foi aqui que nós criamos a T&D Sustentável, né? Aqui é a base da T&D Sustentável, e que hoje a gente já começa a se expandir a nível nacional, né? Então a gente se conheceu na realidade lá no Inovativa, né? Foi assim que a gente começou a surfar essa onda de startup, né? Ou seja, começamos a ter a empresa, mas a gente tinha uma esfera dela que se comportava como startup, e a gente fez isso muito bem. Então participamos de vários programas, ganhamos de vários programas, ainda participamos, porque hoje eu sempre busco esses programas, mas vislumbrando sempre você ter visibilidade e principalmente mentorias, né? Então eu procuro muita mentoria. Então a base do empreendedor é pé no chão, né? Então é ouvir aqueles que têm mais bagagem que você, né? Então a gente continua rodando, e foi aí no Inovativo que eu conheci o grande Flávio, né? Então a gente estava lá aguardando o resultado lá no palco. Flávio, só humildade. Só uma pergunta para não perder esse gancho que você deu. O insight que você teve da T&D, ele teve a ver com algo que você fazia na sua empresa? Você teve esse insight ali ou não tem nada a ver? Exato. Não, eu já ia falar mais ou menos sobre isso, já que a nossa pretensão é tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis então, nessa pretensão. Mas tranquilo. De qualquer forma, o nosso intuito é tentar fazer com que aquelas pessoas que, eu quero empreender, beleza, qual é o gatilho que eu preciso saber se eu quero? Primeiro, não é só querer, eu posso fazer isso? É fácil fazer? Será que não é melhor eu tentar me desenvolver na minha carreira? Né? Então, vamos tocar bem nisso. Mas só voltando aqui onde a gente se conheceu, né? A gente estava lá no Inovativa, né? E o Flávio veio falar comigo, humildaço pra cacete, né? Entregou o cartão, a gente chegou, conversou. Aí depois eu fui ver assim, o cara não precisava nem ter falado comigo, né? E o cara chegou numa humildade gigantesca, né? A gente trocou muita ideia, até hoje a gente troca ideia. E aí, nesses últimos dias, a gente falando, né? Instagram, WhatsApp, eu falei, cara, a gente tem como ajudar muita gente. Eu comecei a perceber que o Flávio estava muito antenado nisso, né? Que ele já, querendo ou não, tá, pessoal? Ele não precisaria estar aqui querendo ajudar quem quer empreender, tá? É um cara que já vem de carreira corporativa, já conseguiu se organizar, mas ele deu o insight nele, ele queria ajudar pessoas que queiram fazer isso. Não só empreender, mas também, cara, o que fazer, né? Para conseguir me destacar dentro do meu emprego, para seguir minha carreira corporativa, né? Que teoricamente a gente conseguiu chegar e depois saímos. Por que saímos? Né? É porque é ruim? Não, né? Então a gente, o sair do seu mundo corporativo é uma balança, onde você tem que ponderar aqui aquilo que te faz bem ou não, e não obrigatoriamente é porque aquilo é ruim, né? Vou até conversando com o Flávio agora há pouco, mas existiam alguns motivos que, se por acaso eles existissem na minha empresa que eu trabalhava, eu estaria lá até hoje, né? Eu não teria saído, né? Então esse foi o principal intuito. E foi assim que a gente conheceu, né? Fala o que você me falou, que eu acho que aquele motivo é o principal que faz as empresas perderem talento. Exatamente. Então, o principal é você se motivado a trabalhar, né? E o principal é você ter um nível de liderança que te instigue a dar aquele 110%, né? Porque, sendo bem sincero, eu dou meu 100%. Você faz sua obrigação porque você é pago, velho. Mais nada que isso, né? Porque eu correspondi aos meus compliances mensais, logo eu tenho que ter promoção. Desculpa o termo aí, tá? Mas porra nenhuma. Tá, porra nenhuma. Você simplesmente está cumprindo com o acordo, cara. Eu te pago X, você me dá X e estamos juntos, né? Se você quer realmente se destacar, você tem que entregar aquele 110, 115, 120, tá? Então, quando você chega e fala, mas eu trabalhei 8 horas por dia. 8 horas por dia é o normal. O que é que você fez nas outras 2, 3, 4 em casa, tentando criar uma planilha que vai ajudar seu chefe para ele ter mais tempo e começar a te notar? Então, isso falando só do mundo corporativo, velho, é um mundo de coisa para fazer 35 lives, né? Mas a pretensão é conseguir passar para todo mundo isso. Mas voltando ao principal motivo, eu trabalhava, né? Eu tinha um bom salário, né? Eu tinha um bom emprego, eu gostava, na verdade, eu amo o que eu fazia, né?
trabalhava com teste de reservatórios, eu tinha acesso a todas as tecnologias que tem de mais moderno hoje, né? Você sempre tem ali corrida ao espaço, né? Guerras, né? E o mundo offshore. Esses três aqui, né? É o que normalmente alavanca a tecnologia. E eu tinha acesso a muita coisa. O que a gente vê, o que eu faço hoje na TID de tecnologia, que você faz, é brincar de Lego, né? Comparado ao que a gente fazia lá, isso aqui é brincar de Lego. Então, venho dessa... todo mundo brinca, mas assim, realmente é simples. O que a gente faz hoje é muito simples, né? Essa é outra... Isso que você acabou de falar, só para pontuar para o pessoal refletir, é também uma das grandes vantagens de trabalhar, né, em grandes multinacionais. Exato. Porque você está na ponta da tecnologia, né? É dali Exato. Que, apesar que hoje o mundo está mudando um pouco, né? Porque a tecnologia está migrando para a parte de aplicação, né? Nem tanto ali no hardware. E aí isso permite com que startups comecem também a inovar em tecnologia, né? Mas esse é um outro assunto também. Mas exato. Uma outra coisa interessante para aprendizado. Não, eu jamais... A TID não teria surgido se não fosse a Halliburton. Isso é fato. Isso é fato, né? Então, sou e serei eternamente grato a tudo aquilo que eu estudei, de escola técnica, universidade, mas sou eternamente grato a essa empresa. Foi quem me deu a capacidade de ter um dinheiro para conseguir fazer um bootstrap puro na TID, não precisar de pedir investimento, não perder parte de minha empresa para conseguir ter um investimento, não perder tempo, né? E, querendo ou não, lá você se forma como se fosse um engenheiro de fluidos, então me ajudou bastante a tecnologia, aquisição de dados, manejo de fluidos, né? Fluidodinâmica, tudo que eu desenvolvi de TID não vem de minha universidade, vem do meu emprego multinacional. Então, tudo que você está no seu emprego hoje, você tem a opção de entender se é aquele, você está simplesmente cumprindo tabela, ou seja, é 8 por 8, me paga X, é 8 horas por dia, estou só vendendo o meu tempo, fique ciente, você nem vai evoluir, muito raramente vai ter uma promoção, tá? E não vai conseguir pensar ou valorizar aquilo. Eu trabalhei e offshore, você tem turno de 12 horas, já começa aqui um pouco diferente. Além das 12, você esticava para 16, para 18, muito comumente. Por quê? Porque eu tinha que fazer o trabalho do dia, que era obrigação, mas ao mesmo tempo eu vislumbrava crescer na empresa. Então eu tinha que aprender outra tecnologia, outro segmento, estudar outra língua, tentar se virar como fosse, né, para conseguir dar mais do que estava esperando de mim. Então aí você consegue começar a crescer. E ainda tem um outro detalhe, que não querendo jogar um banho de água fria, mas que é importante falar, né? Você pode dar o seu máximo, você pode dar 120%, a sua empresa pode estar crescendo, você pode abrir vaga acima de você e você pode não ser promovido. Existem N motivos dentro de uma empresa, existem N motivos dentro de uma empresa, motivos políticos, motivos hierárquicos, onde você muitas vezes não vai conseguir crescer. E isso foi o que aconteceu comigo. Então, eu sentia que eu já tinha aprendido tudo aquilo que eu queria aprender no meu segmento, eu já tinha tirado férias de vários supervisores meus, né? Eu já tinha sido supervisor durante um bom tempo, ainda não recebendo a promoção, e eu começava a perceber que abria uma lacuna, eu estava completamente preparado, eu ia para uma lista de assumir aquele cargo, o cara que estava na 11ª posição subia. E isso aconteceu 1, 2, 5 vezes até que eu falei, cara, não tem como. Então eu percebo que com o headline que eu tenho hoje aqui, eu não consigo subir, né? Por mais que eu tente aprender o quanto for, não vou conseguir subir acima para esse headline ou um pouco acima, e eu preciso criar o meu plano B. Então a TID surgiu disso, né? Surgiu da minha necessidade, claro. Melhor, me sentir muito mais valorizado, né? De conseguir me sentir muito mais valorizado, né? Dentro para aquilo que eu faço, a gente tem um propósito para aquilo, porque tá tão manjada a palavra propósito, né? Mas querendo ou não né? Então, eu precisava ter aquele propósito e não tinha, né? Por mais que eu desse aquele gás que fosse, era um tapa nas costas muito mal. E eu falei, cara, não tem mais como, precisava criar o que seria o meu plano B, né? E esse plano B, né, falando sobre transição agora, né? Ele não foi tão bem estudado, né? Aquela máxima lá, né? Se eu soubesse antes, o que sei agora, né? Né? Com certeza eu não teria feito tanta coisa que eu fiz de errado. Queimei muita grana, gastei muita coisa, muita decisão errada. Então, mas você começou em paralelo. Você estava trabalhando e foi começando, ou você pulou fora já e... Então, deixa eu tentar conectar aqui o fone, que alguém me ligou aqui agora e ele desconectou de novo. Só ligar aqui que ele vai. Eu senti uma diferença no som, né?
Na mesma hora. Na hora que alguém me ligou, eu recusei. Ó, pessoal, quem tiver pergunta aí e quiser já começar a jogar aqui perguntas para a gente discutir, pode começar a perguntar aí. Agora, acho que o meu áudio tá bom pra você ou melhorou um pouco? Tá, agora voltou ao normal que estava antes. Show de bola. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no cantinho. Tá, vamos lá. Então, voltando. Né? A gente tava falando exatamente. Você estava falando da. Eu te perguntei se você saiu de vez ou se você começou em paralelo e já começou a fazer coisa em paralelo, né? Perfeito, perfeito. Então, como é que funciona? Vou tirar o fone aqui. Quando eu pensei que precisaria de um plano B, ou seja, quando eu não estava mais me sentindo valorizado, apesar de que se tivesse um bom salário, eu não me sentia mais acordando todo dia com aquela pujança, né? Para acordar cedo, para trabalhar, para mostrar resultado. E aí eu percebi que tinha que montar um plano B. Então eu comecei a formatar o que seria ainda trabalhando embarcado, né? Então, quando eu trabalho embarcado, eu tenho minhas folgas. Então você começa com o básico, né? Tudo aquilo que eu pretendo, que eu faço hoje em dia, eu tento sempre me preparar bastante, né? A primeira coisa que eu não me preparei foi empreender, né? Foi jogar o barco todo furado, e vou tapando os buracos no caminho, porque eu cheguei num nível de saturação na empresa que não deu tempo eu conseguir segurar ali mais 6 meses ou um ano. Eu já acordava por aqui, então eu não conseguia. E eu não consegui também, faltava o profissionalismo, que era não entregar aquilo que eu queria entregar, pelo menos aqui, né? Então, na minha saúde, comecei a formatar o básico, né? Eu viajei muito para São Paulo, comecei a verificar quais seriam meus stakeholders, quais seriam meus fornecedores ali. Eu não tinha nada, eu tinha um PowerPoint do que era a minha empresa, e comecei já a angariar quem seriam meus fornecedores de injeção, de dispositivos e tal. E até que chegou no limite assim, e uma das minhas folgas, né, eu peguei uma camisa, fui na Riachuelo, comprei uma gola polo, mandei bordar logo que eu já tinha, né, e fui até uma cidade aqui vizinha, que é Campos do Goytacazes, para tentar fazer algumas prospecções, ou seja, quer começar a empresa, quer começar a startup, eu não tinha nada pronto, mas eu tenho que vender algo. Então comece vendendo. Tá? Não comece virando sempre querendo ter o melhor aplicativo do mundo ou querendo ter o melhor PowerPoint do mundo, comece vendendo. Tá? Você já começa com a raiz. Você foi lá no hospital da sua mãe, não era? É isso aí? Não, esse foi o segundo. Esse até hoje é cliente nosso. Né? Então, esse primeiro foi aqui vizinho. E quando eu saí de lá, né, fui fazer reunião, cara, quero. Beleza. Você não tinha sócio nenhum ainda, né? Aquele sócio que eu conheci lá na Inovativa não estava ainda. Desse período ainda não. Desse período a gente estava apenas formatando. Mas né? você já estava falando eu morava com ele? Você já morava com ele? Já. Ajuda quando você tem um maluco com você, não ajuda? Exato. Então, não tinha sócio porque não tinha PJ ainda. Né? Mas já ia ser, eu já era meu sócio. Né? Já era meu sócio que a gente já sabia que ia abrir a empresa. Então, fomos até o hospital e deram um aval para implementar o pedi 60 dias, né? Dizendo que era, não, tenho que importar peça, porque tecnológico, nada. Eu não tinha PJ, eu não tinha dispositivo, eu não tinha gente, eu não tinha absolutamente nada. Aí foi o tempo de eu chegar, pedir conta da empresa, né? Pedi conta da empresa, peguei esse dinheiro, gastei nos moldes de injeção, paguei a injeção, minha rescisão de emprego eu fritei em 2 meses e meio, mais ou menos. Né? Então, essa transição aí que eu tento hoje ajudar a Camilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha um pezinho de meia, alguma poupança, algum investimento em renda fixa, alguma coisa, ou você não tinha nada disso aí? Cara? Zero bala. Zero bala. Eu simplesmente... por que hoje eu tento tanto ajudar todo mundo, principalmente meus franqueados atuais, a tentar fazer uma transição saudável, né? O que eu não fiz. Porque, assim, a partir do momento que eu decidi que ia fazer isso, que ia empreender... Né? Ali eu não tinha mais direito de errar. Né? Ali eu não tinha mais direito de errar. A partir do momento que eu errasse ali, né, eu ia comprometer toda uma cadeia, onde eu... E você já estava casado? Você já tem filho? Não, ainda não. Não, só você e a mulher ainda. Tá. Exatamente. Também então, um dos pontos de eu ter largado realmente, de ter criado o Coral, foi minha esposa. Né? Somos só eu e ela.
Então, se por acaso, eu falei até para ela, olha, somos eu, você e uma calopsita, né? Se der tudo errado, eu solto a calopsita. Você tá comigo? Show de bola. Então, como ela falou aquilo me deu uma paz ali para conseguir seguir, né? Então, ali foi o norte que eu precisava. Cara, então, falei, você tá preparada para eu chegar em casa? Se tudo der errado, eu não tenho mais esse emprego, eu vou sair por aqui, eu vou ser pedreiro, marceneiro, pintor, encanador, o que der, mais comida vai ter, pode ser. E ela, tamo junto. Não, beleza, era o que eu precisava. Né? Então minha transição não foi nada ensaiada, né? Eu cheguei Sabe no o que, nível que é de isso aí? saturação. Sabe o que, que é isso aí que você falou? Vou fazer um parênteses, cara. Isso que você falou é um negócio muito importante, cara. Que isso daí chama. Eu já li alguns livros e tal, mas eu chamo de lei do universo. Para quem não acredita em Deus, né? É a lei do universo. É você fazer um acordo com aquelas pessoas que estão com você na sua vida. Porque se ela não te apoiasse, cara, ia dar errado. Entendeu? Porque não tem como, né? E isso é um negócio importante aqui. Isso é aconselho para casais. Apesar de eu ter me separado, mas eu me separei até hoje, sou amigo da minha ex-mulher. Ainda falo com ela quando eu vou fazer as coisas, ainda falo com ela, que ela é mãe do meu filho, e ela tem que dar a bênção para eu fazer as coisas também, porque é assim que lida com, né, com essas coisas. Sendo bem sincero, se não fosse Natasha, minha esposa, não existiria ideia, né? Não só porque ela me apoiou no começo, porque ela trabalhou no começo. Então, no começo, a TID, pelo menos no primeiro ano, era eu, ela e o Pedro, meu sócio. Então, éramos 3 ali, feito um louco, né? E assim, querendo ou não, quem é que vai trabalhar para ganhar o que ela ganhava? Era porque era gente, né? Então, ali, e graças a Deus, né? Eu falo muito para ela que eu tenho coragem de casar com ela de novo só por causa da profissional que ela é, porque é uma monstra, né? Então, eu ainda fico doido, eu sou doido para comprar o passe dela de volta, mas tá muito caro, sabe? Tá muito caro para trazer o passe dela. Mas se não fosse esse apoio, com certeza, não é que eu não tivesse largado, né? Isso iria acontecer sim ou sim, que eu estava no meu limite, mas teria postergado bastante, né? Eu teria com certeza me organizado, preparado muito mais, então eu tive o apoio tanto de minha esposa quanto de Pedro, né? Pedro é meu sócio aí, que assim, ó, a gente fala muito o seguinte, velho, a TID pode dar errado, né? Coisa que acredito eu que não tenha mais como, já se consolidou, mas sociedade vai existir para sempre. Porque se a TID der errado, amanhã eu vou abrir a TIP e vai ser eu e Pedro de novo, né? Cada qual com seus milhares de defeitos, mas é aquele negócio. O que acontecer com você, cara, matou alguém? Me diz só onde é que eu vou ir para buscar o corpo. Então, a gente tá junto, né, para tudo, e ele me ajuda bastante. Então, assim, ele tem seus limites, eu tenho os meus limites, mas ele me complementa bastante em alguns pontos que eu sei que eu preciso melhorar e que eu desisti de melhorar, né? Então, agora conta outra coisa que até eu tenho curiosidade. Porque é muito ao acaso, né, que aparece o sócio para você, né? Porque você escolheu ele, você é amigo de infância, ou vocês se conheceram lá na Halliburton? Então, eu, na realidade, quando eu me mudei para Macaé, eu fui morar numa república, eu dividi apartamento com ele, né? E assim, uma coisa que eu prezo muito, né, principalmente qualquer relacionamento, né, velho? Sociedade, casamento, amizade, é você ser sincero, né, velho? É você partilhar ali, índole, caráter tem que ser o topo do que você vai fazer. Isso não significa que você nunca vai falhar, tá? Vale salientar que perfeição não existe. Mas eu sei o seguinte, hoje eu tenho o Pedro como sócio. Eu já espero um dia que ele me desaponte. Isso é fato. Assim como eu quero que ele também espere isso um dia de mim. A questão é, o que eu vou fazer, aprender, para poder, assim que ele me desapontar, né? Então eu sei que, na média, ele é um cara altamente reto. Eu não vou jamais exigir dele 100%, tá? Então eu entendo sim que ele pode falhar, assim como ele me entende. Nossas contas, eu nunca parei para analisar a conta do que ele gasta. Ele nunca parou para me analisar, né? Então, por mais que a gente pare, e é bom fazer isso porque faz parte da empresa, do mundo corporativo, né? Porque querendo ou não empreender, você vai criar outro mundo corporativo, só que o seu mundo, né? Mas essa simbiose tem que acontecer bastante. Então, eu não escolhi. Então, só para você ter uma noção, o Pedro, meu sócio, quando eu o conheci, o que eu vislumbrei nele ali, falei, primeiro, porque a gente se batia muito enquanto amigo. Segundo, porque foi uma coisa muito automática de confiança. Então, eu sou um cara que confiança é uma moeda de troco. Eu sempre dou primeiro, né? E espero sempre ali aquele retorno. Se não tiver, beleza, não tem troco e acabou essa confiança. Mas é um cara que eu confiava bastante, mas ele não tinha a experiência que eu tinha no ramo de corporativo, né?
Ele trabalhou em uma outra empresa muito pouco tempo, tá? Cerca de um ano e meio, mas era um cara que eu entendi que o que eu falasse, ele concordaria, ou se ele discordasse, ele tinha um ponto para me ajudar, né? Então a gente hoje, vez por outra, Pedro, a gente tem que conversar. A gente vai ali na praia, fuma um paiol, o pau come, 2, 3 horas de briga, mas sempre volta, tá? Tudo alinhado, ideia perfeita, como é que é rodar. Isso aí tem que acontecer. Então, sociedade é importante que tenha sempre um complemento, tá? Isso é importante, tá? A questão é porque o meu complemento com ele é mais o interpessoal, né? Você deve ter percebido lá, o Pedro, ele é um cara muito mais legal que eu, isso é fato. Ele é um cara que você conversar com ele, você já gosta dele, né? Então ele é um cara que faz o suporte. Eu gostei pra caramba de você. Então, mas ele ia gostar mais. Ele ia gostar mais, tá? Ele é foda. Então ele é um cara que com certeza, hoje ele cuida do suporte das franquias e o pós-venda de todo o cliente. Por que você acha que todo cliente gosta da TID? Porque o feeling do Pedro para a pessoa deixa eu dar só uma parada aqui antes da gente, porque agora eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a TID, o que a TID faz, etc. Mas, ó, só para a gente relembrar aqui, porque você falou uns negócios bem importantes, né? Cara, porque você não gosta do mundo corporativo não é o motivo para você empreender, né? Então a gente falou isso aqui, né? É o motivo errado, né? Então esse é um ponto importante o pessoal entender. 2, o insight, ele tem que partir da onde você já conhece, né? Da área que você já tem uma base, né? Porque você trabalha na área de instalação elétrica e você querer abrir uma padaria, você provavelmente vai se lascar, né? A menos que você encontre um sócio padeiro, né? Exatamente. 3, cara, dá para ter uma preparação, né? Você teve uma certa preparação, mas dava para ter melhorado. 4, é importante fazer esse acordo universal, né, com as pessoas que estão na sua vida, com a família. E 5, cara, quando tem um sócio, tem que ter um alinhamento, né? Você tem que ter um sentimento forte ali de que esse sócio, porque é bom ir com o sócio também, né? Ajuda a ir sozinho, você vai mais rápido, mas vai menos longe, né? Quando você vai com alguém, você vai mais longe, né? Então, esses são 5 pontos aí para... Eu vou dar até uma aspas aí, um case, né? Um case fica de aprendizado, né? Para todo mundo, né? Antes éramos 3 sócios, né? Eu, o Pedro e o Walter, né? E o Walter hoje não está mais com a gente. Isso não significa que o Walter não é um profissional infinitamente melhor do que eu, inclusive, infinitamente melhor do que o Pedro, inclusive, mas algumas coisas com relação aos alinhamentos de propósito eram um pouco divergentes. Então a gente acabou por definir como um acordo para todos que era melhor a gente continuar. Então, isso não significa que antes de você criar uma empresa, se for via sociedade, não obrigatoriamente, claro, a parte de capability ali, do que cada um tem de skill diferente, é importantíssimo, mas o propósito é o primário, né? Tanto é hoje que as empresas que dão errado por conta de briga societária, não é porque um é foda na programação e o outro é foda na programação e vai ter conflito. Não, é propósito, tá? É alinhamento de propósito inicial. Então, tem muitas coisas que a TID hoje faz, né, que hoje eu começo a entender que tudo que a gente fez tinha um propósito muito a médio e longo prazo, buscando a maior quantidade de valor agregado possível e não sempre o money, né? A gente agora começou a virar uma chave de pensar realmente, cara, tem que buscar faturamento, tem que fazer a coisa crescer, mas antes sempre foi buscando valor agregado para cliente, né? Acima de tudo. Muito legal isso aí. Muito legal isso aí, porque até eu tô começando também, né, com um amigo meu que trabalhou comigo na Philips, mas nem era meu melhor amigo na época da Philips, mas que a gente está num momento muito similar e com ideias muito alinhadas, e como a gente se conhece e tem amigos em comuns, a gente começou a trabalhar junto, né? E a gente está testando, e cada vez mais é legal, é gostoso. Então você vê que é que nem namoro, né? Você vai namorando, aí você vê, pô, esse cara aqui dá para casar, né? Eu acho que é um pouco disso também, né? Mas aí conta o que é a TID, o que você resolve, o problema que você resolve e como é que a empresa começou e como é que está evoluindo. Exatamente. O que é que a gente faz, né? A TID ela é uma startup / empresa. Se for edital, a gente entra como startup, se for empresa, entra como empresa, né? Mas é uma empresa e a gente desenvolveu algumas tecnologias que geram redução de consumo em grandes fornecedores, em grandes clientes, né? Então, nós temos hoje um pacote de gestão integrado, que é o SIA, Sistema de Economia de Água, e a gente fornece ele
gratuitamente para clientes e a gente recebe um success fee, né? Recebe o que a gente conseguir de resultado, a gente partilha esse resultado. Então, você reduz o consumo de água, Exatamente. em facilities, né? Exatamente. A gente edifícios, fábricas. A gente hoje trabalha com condomínios, restaurantes, escolas, hospitais, hotéis, shopping centers, empresas de grande porte. Todo aquele cliente que consuma uma quantidade considerável de água, né? A gente consegue implementar e trabalha com todas elas, né? Então, a gente faz isso. A empresa começou em 2018 ali, né, com seu primeiro cliente, né? E hoje a gente já está expandindo via modelo de franquias. Então, são 13 franquias a nível nacional, né? Atuantes aí Nordeste, Sul e Sudeste aqui. E já com uma perspectiva de expansão considerável, nós temos mais 11 franquias aí até meados de 2021 para abrir. E a projeção de crescimento nossa é ingressar na Associação Brasileira de Franchise, né, ali em dezembro até fevereiro no máximo, para depois consolidar enquanto franquia em 2021 e já temos algumas pontos para levar para fora do país em 2022. Né? Então, nossa pretensão é conseguir, já tem tudo estruturado para isso. Eu tô na mesma rede do Marcelo Scherto, que tem a Scherto Franquias, né? Uma das maiores empresas de franquias, eu conheço ele. Isso. Guarda aí, se você precisar na hora. Mas eu queria que você contasse como é que você bolou as primeiras franquias, né? Porque você foi na raça, né? Você teve uma estratégia específica, conta como é que foi. E aí vai contando e vai lembrando as dores aí, né, cara? De repente, antes de falar disso, tem alguma dor que você quer dividir? Quando você começou, você fez o primeiro cliente. Né? Primeira coisa que eu falo muito para todo mundo é o seguinte, né? Você que vai largar o seu emprego e vai começar a empreender, não vá pensar, porque o mundo corporativo é chato. Cara, tu vai criar um mundo corporativo, velho. Acabou. Se você quiser ter uma empresa, eu não gosto de processo, eu não gosto de tanto procedimento. Se você quiser que sua empresa funcione e seja sustentável a médio e longo prazo, ela tem que ter processo dentro, ela tem que rodar com procedimento. Então, se você não gosta disso, aconselho. Continue como empregado e tente ser um bom empregado. Empreender lá dentro. Isso não significa apenas obedecer ordens. Né? Então, a partir do momento que a gente começou a identificar que tipo de dor tinha, a gente iniciou com o CLTID e eu percebi, já nos primeiros 3 meses, que o negócio tinha escala. Né? E aí onde entra a parte de startup. Aí eu tive 2 coisas para escolher para a escala. Eu vou escolher um mundo digital onde eu treino vários micro franqueados e começa a crescer mais exponencialmente, ou eu prefiro criar um modelo que cresce, mas cresce numa reta, um pouco mais linear, que eu tenho muito mais controle das variáveis do que o mundo digital. Então, por priorizar a excelência do serviço, ou seja, priorizar a qualidade da ponta, né, eu precisei escolher o modelo de franquias, e é o que hoje estou apaixonado. Então, Marcelo Scherto, eu vi o meu sucesso.com dele todo, né? Então, tudo que tem de material dele no YouTube, eu vi tudo. Quando eu comecei a pensar sobre franquia, eu já estudei tudo dele, né? Então, já tinha noção. Então, eu já conheço bem ele digitalmente, mas eu não estudei eu não vi um vídeo dele, tá, gente? Eu vi tudo biografia que ele fez, tudo que ele inventou de franquia, eu já vi, né? Então, podcasts, aonde ele participou de podcast, eu escutei. Então, vários canais de podcast, era com o Scherto, eu estava assistindo, né? Com o Scherto eu estava assistindo. Então, eu tinha noção mais ou menos do que seria o modelo de franquia. E aí, vamos lá. Como é que eu comecei a pensar por que franquear? Primeiro, porque eu queria qualidade na ponta. Segundo, porque a franquia é uma maneira de você conseguir expandir sem você utilizar o seu capital próprio e você faz com que o cara da ponta dê o sangue por isso, porque vai te prender dinheiro, né? Então, se eu quisesse hoje, Camilo, toda loja, toda cidade que eu quisesse implementar fosse própria minha, eu teria que ter um investimento aí, né, considerável para começar a pilotar uma operação naquela cidade. Então, quando eu falo de franquia, né, primeiro você precisa formatar um modelo que seja replicável, ou seja, que você vai pegar alguém que tem aqueles skills que você precisa e ele vai conseguir replicar, ou seja, depois de uma curva de aprendizagem, ele vai rodar aquilo sozinho, né? E eu precisava ter a garantia de que o cara fosse dar o sangue por aquilo, que ele não fosse dormir preocupado. E a única maneira de você dar o sangue por aquilo é ou se sua mãe estiver na forca, ou se você gastar o seu dinheiro por isso, né? É as 2 maneiras que você tem para conseguir dar o seu sangue por aquilo. E aí foi o modelo de franquia que a gente decidiu. Só que qual é a grande sacada da nossa formatação, né?
Os franqueados que eu tenho hoje, todos eu conheço pessoalmente, né? Então, o que é que eu faço? Eu saí de uma multinacional, onde foi início daquela crise do petróleo, consequentemente, várias pessoas foram demitidas daquela empresa, ou de outras empresas também, tinham um capital de rescisão, né? E tinham a vontade de trabalhar, porque vem do modelo de offshore que você busca excelência de serviço. Como eu já conhecia eles, então eu chamei, cara, a gente está com a franquia em formatação, ou seja, você tem que entender que nós temos limites, porque estamos desenvolvendo tudo, e eu preciso que você, com seu know-how, com tudo que você aprendeu de seus outros empregos aí, ou seja, com sua experiência, nos ajude a criar a melhor franquia do mundo de prestação de serviço sustentável. Então, ou seja, você alavancou de novo a sua rede, né? A rede que você tinha criado na sua carreira corporativa. Exatamente. Então, hoje eu tenho franqueados completamente heterogêneos. Isso é péssimo e é ótimo. É péssimo porque me dá mais trabalho, é ótimo porque eu estou validando qual é o modelo de franqueado perfeito. Exato. E eu estou validando já quem é a persona que eu quero como franqueado após a BF. Então, eu tenho um franqueado que é militar, eu tenho um franqueado que é ex-engenheiro offshore, eu tenho um franqueado que é ex-gerente de banco, que foi vendedor de sapato. Eu tenho todo tipo de franqueado e eu digo, ó, desse cara do militar eu gosto da fidelidade. Desse cara aqui eu gosto porque ele segue processo. Então, eu começo a criar ali uma persona que eu já tenho desenhado qual é o franqueado modelo para poder rodar aquela plataforma DIS, que aí vem as ferramentas de RH, de que cara eu vou querer para ser meu franqueado. Por quê? O cara meu que é militar, ele é excelente, ele é fiel, ele roda o processo. Olha, você tem que ir no cliente e bater a cabeça 5 vezes na porta. Ele vai bater a cabeça 5 vezes na porta, né? Só que ele tem um déficit que eu preciso ajudar bastante ele no lado operacional. A mesma forma, eu tenho um cara que vem do mundo offshore. E esse cara, ó, até uma que está aqui agora, a Ana Flávia, né? Então tem dentista, tá aí, ó, ela tá aí agora, né? Então, dando feedback. Ela é uma franqueada de Campinas, tá? Então, dando um feedback para ela aqui. A partir do momento, tanto ela quanto o esposo dela são franqueados que a gente está validando agora, né? E já tem tudo para dar certo, né? Por quê? Porque ela, apesar de ser dentista, tá? Ela tem uma pujança de empreender muito boa e tem uma vantagem excelente. Qualquer dúvida, ela procura suporte. Ela não tenta inventar coisas baseadas na experiência de dentista dela. É diferente de algumas outras franquias que eu tenho, que os caras têm uma experiência absurda no mundo corporativo, não procura algum tipo de suporte, acaba querendo fazer por conta própria e quebra a cara. E depois volta para a gente ter que dar o suporte que ele precisa, né? Então ela com certeza vai ter sucesso, porque é o seguinte, Ana, você tem que fazer isso, isso e isso, segura o procedimento tal, pronto. Ela não sai um ponto fora da curva. Então ela está aproveitando o que a franquia tem de bom, que é o modelo formatado para se ter sucesso, né? E aí então a gente usa mais a criatividade no lado comercial, né? Usa a criatividade mais para chegar nos clientes. Exato. E a gente é um modelo de franquia muito flexível, né? Agora conta essa ideia, não sei se você ia falar isso agora, que é essa coisa de você estar proporcionando, através das suas franquias, essa transição, né, do mundo corporativo para quem quer empreender, porque as franquias são um bom modelo para um plano B, né, para quem está trabalhando e quer testar o empreendedorismo, né? É um bom teste, né, porque o risco é menor e você consegue ali fazer um pouco em paralelo, porque você monta uma equipe e tal. Conta um pouco do que você percebeu também com isso daí. Assim como você, né, Flávio, uma das coisas que nos move muito, principalmente para quem gosta de empreender, é ajudar pessoas, né? Então você tem o seu modo de ajudar, né? Tentando ajudar com relação à experiência que você tem. E hoje a maneira que eu tenho de ajudar é tentando ajudar o meu franqueado, aquele que ainda trabalha, né, a fazer uma transição saudável, coisa que eu não fiz, né? Então hoje eu tenho 2 modelos de franqueado, o franqueado pré-ABF e o franqueado pós-ABF. Esse meu franqueado atual, ele me ajuda pra caramba. Então, ele me ajuda a formatar a empresa. A Ana Flávia, enquanto dentista, tem uma experiência completamente diferente da que eu tive enquanto engenheiro de uma empresa. Então, a gente tem uma franquia muito transparente a ponto dela falar,
Camilo, eu não acho legal, cara, essa abordagem do comercial. Poderia ser assim, eu olho, ou é mesmo, cara, eu vou lá, mudo o processo para todo mundo. E aí a questão da... A gente estava falando essa semana também, surgiu um assunto, que é a questão da diversidade, né? Porque também ter gente diversa te traz ideias com ponto de vista totalmente diferente que você não tinha pensado. E aí você vai melhorando o seu negócio também, né? Então você tá com a cabeça aberta para abrir todo mundo, ouvir todo mundo, né? Cara, e você tem um negócio legal que é gestão de pessoas, né? Essa coisa do DISC, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o DISC, mas esse pensamento que você já está tendo para depois fazer um teste em quem quiser fazer a franquia é um pensamento de gestão de pessoas muito estratégico, né? Então, voltando, só fechando aqui a questão da transição e falando do DISC. Só para não esquecer, o DISC lembre das acelerações, tá? De startups, né? Mas vamos lá, voltando ao que eu tentando ajudar na transição, é o seguinte, eu fiz uma coisa que, beleza, né, está dando certo, mas poderia ter dado completamente errado, eu poderia, falei para você, poderia ter quebrado completamente, saído não era quebrado de zero, era quebrado de menos 300, menos R$500 mil, eu falei, e aí, vou fazer o que agora, né? Então, eu fiz uma transição que, a partir do momento que eu tive o meu primeiro cliente, e investi tudo que eu tinha para conseguir montar a empresa para atender ele, se desse errado, cara, ali eu estava quebrado. Então, aqueles 2 meses foram desesperadores para mim. E, como eu tenho todos os meus franqueados amigos meus, eu não quero que nenhum passe por aquilo que eu passei, né? Então, o que é que eu tento fazer hoje? Peraí, só um minutinho, Camilo. Oi, filho. Daqui a pouco será que você pode fazer uma babinha? Eu faço, mas pega alguma coisinha para comer lá, tá? Papai tá acabando aqui. Mas eu tenho batata doce pra comer. Então come. Agora eu vou ter que pegar o pote teu de novo. Come uma lá, tá bom? Eu tô com meu filho aqui. Tranquilo, eu não vejo hora tá com os meus, tá? Não vejo hora tá com os meus aqui, tá? Desculpa. Vamos lá. Então, o que eu tento fazer hoje é o seguinte, eu tenho franqueados que ainda trabalham em outras multinacionais, em outras empresas, né? E eu montei um modelo de negócio hoje que a gente cria um nível, né, de hierárquico, um organograma, que a gente recruta pessoas que são comissionadas baseado no serviço, e esse serviço que a gente promove tem margem para todo mundo ficar bem, né? Se trabalhar, se der 110%. Então, o que é que eu faço hoje? Um franqueado, por mais que esteja trabalhando em outro país, eu tenho franqueados hoje que passou 3 meses agora em Houston, né? 2, 3 meses em Houston. O outro agora, a Ana está até aí também, né? Estava em Israel, se eu não me engano, agora Filipinas, passou também não sei quanto tempo lá. O que é que a gente faz? Eu monto um modelo hoje que a gente consegue montar o mínimo, né, o MVP ali da franquia dele, aí eu aproveito muito também essa pegada de startup. Toda franquia nossa começa enxuta ao extremo e ela não precisa crescer a não ser que fature. Então, o segredo que eu faço é o seguinte, a gente hoje, eu pego um franqueado, por mais que eu trabalhe, eu monto um organograma abaixo dele com recrutamentos que nós, já franqueadora, fazemos, eu recruto o cara que vai atender a franquia dele, pessoalmente, tá? Quando eu digo eu mesmo, defino quem é a equipe que vai começar a pilotar e começa a rodar. Fechou o primeiro cliente? Beleza, reinveste. Segundo cliente, reinvestimento. Terceiro cliente, gerou um pulmão capaz de gerar um prolabore suficiente para ele sair, ele ejeta. Né? Então a gente cria isso, né? Eu já tenho algumas franquias que já estão na beira de... Agora o modelo de franquia seu é tradicional, do franqueado tem que pagar a luva tá. E aí você no caso dele, ele compra o hardware ou ainda o hardware é custo da atender? Como é que funciona? Hoje a gente oferece ao todo 19 serviços. Né? O CIA, o Sistema de Economia de Água, se resume a 19 serviços. Né? Então, o que é que funciona? Quando ele paga a taxa de franquia, ele paga para adquirir o know-how, só que ele compra uma quantidade X de dispositivos para poder implementar em N clientes, né, iniciais, e a gente fornece para ele os produtos para cada cliente que ele for tendo novamente. Então, diversos dispositivos nossos, né? Chokes, plates, econobags, vários produtos que nós criamos, nós temos os moldes, ele vai implementar no hospital. A gente manda um kit para ele, ele compra o kit para aquele hospital. Né? Então, ele compra tudo, todos esses valores que a gente vende, né? É a mesmo preço que a matriz compraria, porque a gente não ganha na venda de produto. Né? Eu ganho apenas no serviço. Tá. Exatamente, porque eu tenho sustentabilidade, sabe? E aí, o que eu ia te perguntar Não, vai lá, vai voltar aqui. Com relação à transição. Então, o que eu tento fazer? Eu tento criar um modelo que eu faço com que cada um deles, né, consiga ter uma transição se quiser. Né?
Tem aqueles que já estão assim, não, cara, vou pedir, é o que você quer? Beleza. Eu, Camilo, não estou te incentivando a isso, mas você tem noção do... É aquele negócio, cara, você pode fazer tudo na vida, desde que você consiga assumir aquela consequência e pelo menos aprender com ela. Tá? Pelo menos aprender com ela. Então, se o cara quer largar, beleza, largue. Você está ciente de que pode dar errado? Beleza, pode. Tá? Então, se você está ciente também que tem que assumir as consequências para aquilo, vai conviver com aquilo, tá? Então, se você está ciente disso, tranquilo. Mas eu tenho que criar exatamente isso. Eu lembrei que eu ia te perguntar. Hoje a TID tem quantos funcionários? Hoje, cara, funcionários, como é que funciona? A parte de direção são 6 pessoas, né? Somos eu, o Pedro, que é o meu sócio, né? E tem mais 4 pessoas que entraram e que são nossos sócios também, né? Eles estão entrando. Como é que são diretores, né? Eu estou treinando diretores, né? A gente tentou recrutar alguns caras que já tinham um currículo lá muito bom, só que não batia alguns skills ou não batia algum propósito, e foi o que a gente fez. A gente abriu um recrutamento para selecionar caras de 20, 21 anos, ainda na faculdade, para treinar esses caras para serem diretores das franquias, do zero, zerão, né? Tipo diretores regionais, assim. Não, diretores nacionais, eles já entram acima dos meus franqueados a nível nacional, né? Só que acontece, eles têm mas você divide por região, cada um é responsável por uma região ou não? Não, hoje eu estou treinando para ser o diretor operacional, é o cara que eu estou passando a bagagem operacional para ele, porque hoje eu ainda viajo bastante para atender instalações. 1º de setembro eu estou indo para Ribeirão Preto, implementação. Então, esse cara viaja comigo como sombra direto, né, que é o Jorge. Para quê? O quanto antes dele aprender, mais eu foco no executivo e ele vai começar a focar apenas no operacional. Eu tenho o Edeunei, né, que é o Samuel, que está focado hoje na parte de processo, então ele já faz engenharia, ele é da empresa Júnior da universidade e ele está formatando todos os processos, claro, com um filtro meu aqui, para deixar tudo formatado. Então ele vai virar o diretor de qualidade, né, o cara que vai ser responsável pelas auditorias de campus. Então, estou treinando do zero. Eu tenho o Mário, que é o diretor hoje que está ficando focado na parte de marketing, então ele está formando publicidade. Eu treino do zero também, ou seja, ele tem o skill dele, mas eu começo a aprender tudo que eu vejo de publicidade, etc., de marketing, ó, a gente tem que seguir para essa linha, e vou direcionando, né? O cara já tá ficando fora também. Tem o Felipe, que entrou agora, que é um cara que, assim como eu, assim como o Pedro, tem vários defeitos também de capabilities, mas é um cara que tem uma relação interpessoal fora do comum. Então ele é o cara que eu preciso que fique na parte de relacionamento com franquias, né? Por quê? Porque ele é um cara que, se você ligar para ele agora, puto, com alguma merda que ele fez, ele vai para aí depois tomar café com queijo com você, entendeu? Porque ele é de um abraço absurdo mesmo distante, tá? Então hoje, estamos esses 6 aí, cada qual com suas funções, onde cada um hoje é a cabeça do futuro setor corporativo, né? Então, hoje eu tenho o Mário, que eu estou desenvolvendo para ser o diretor das franquias, perfeito, mas ele é o futuro diretor de um setor de marketing. Assim como a Edeunei é do setor de qualidade. Então, se você queria fugir do corporativo, esqueça, velho. Você vai voltar para o corporativo, né? Então, e aí você tá com 13 franquias e cada franquia trabalham quantas pessoas em média hoje? Em média, inicia com 3 pessoas normalmente. Né? Então hoje você já está gerando quase 50 empregos aí, 50 Tem mais. Hoje tem umas 70 e poucas pessoas aí rodando já com TID. Entendeu? Em 3 anos você criou a empresa. Em 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e meio. E aí uma pergunta que você responde do jeito que você quiser aí, eu não quero ser indiscreto, mas assim, claro. em relação ao que você ganhava lá quando você saiu, né? Hoje você já consegue manter o mesmo padrão tirando da empresa ou ainda não? Então, ainda não por certa opção. Né? Por que a gente está fazendo isso? Eu tenho 2 opções, né? Por quê? Essas pessoas que estão entrando agora, via direção, eu preciso fazer com que elas ganhem como diretores, né? No meu médio e longo prazo. Então, hoje eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de já começar a sangrar a minha empresa para poder manter um padrão de vida, ou eu faço aquilo que depende de mim, que é mudar o meu padrão de vida. Então, eu tento sempre tomar decisões que a variável eu controle. Então, o que é que eu faço? Né? Eu preciso controlar o meu padrão de vida, então eu mudo. Quando eu pensei em sair da empresa, graças a Deus eu tenho uma esposa que é altamente compreensiva, né? E que na realidade é quem freia bastante quando eu começo a, por acaso, sonhar um pouco mais. Né? Então, ela já está centrada e diz, cara, eu preciso baixar o meu estilo de vida, voltar ali
para não dever nada a ninguém, organizar minhas contas, porque eu vou tirar o valor X de Prolabore, hoje eu recebo metade do que eu ganhava na multinacional, mas eu consigo hoje ter uma qualidade de vida similar, né? Por quê? Porque eu estudei muito isso. Eu toquei nesse Mas assunto porque é o seguinte... Mas para não ser, mantendo a antiética, né? A antiética, né? Lá a gente conseguia fazer mensalmente entre 14 e 17 mil reais embarcando normalmente. Então era um valor considerável. Não precisamos entrar em detalhe, não, mas já deu para entender. Eu toquei nesse ponto que é o seguinte, de novo, voltando para aquela pessoa que está hoje trabalhando, empregada, e que, eu quero sair porque o meu chefe me dá uma promoção, né? Essa não é a motivação, porque olha aí, pessoal, o cara está criando mais de 70 empregos e ele mesmo não está, depois de 3 anos, ele mesmo não está ganhando ainda mais do que ele ganhava, ele não está com o carro melhor, ele não está viajando mais, não está com a casa melhor. Então, o mindset é outro, né? Normalmente o cara que sai e vai montar um negócio é aquele cara que tem fome dentro da empresa também, que está entregando resultado dentro da empresa, né? E que já entende que quando o cara não promove ele trabalha o dobro para ser promovido, né? Em vez de ficar xingando o chefe, em vez de ficar falando que a culpa é do chefe, que é da empresa, é o cara que toma a responsabilidade da vida dele. Mas só que o que você está fazendo, a diferença é a seguinte, a diferença é que os dois ralam igual e se frustram igual, né? A diferença, talvez o empreendedor se frustra mais, né? Mas a diferença é que o que você está construindo, se der certo, você está criando equity, você está criando patrimônio. Porque a sua empresa hoje já vale uma paulada, né? Então, assim, você não tem um salário, mas o seu patrimônio hoje já é maior do que há 3 anos atrás, né? Então, é muito interessante, né, a gente discutir isso, porque eu vejo muita gente que não tem a mínima noção dessas coisas que nós estamos falando aqui e que fala que, não estou feliz, meu chefe, a empresa não está crescendo, eu estou vendo esse negócio de startup, eu vou para uma startup. Cara, vamos entender o que é essa vida, né? Porque eu brinco, eu falei, eu sempre fui empregado, mas eu gestionava P&L, né? Então eu sentia a dor ali quando os vendedores não vendiam lá na ponta, eles ganhavam o salário deles, e eu não fazia o resultado, né? E aí, eu gestionava um P&L, é igual gestionar uma empresa, né? O mesmo mindset. E quem só trabalha como empregado e nunca gestionou um P&L, não sabe, né? Não entende por que tem hora que tem que mandar a gente embora, vem uma crise, você perde um cliente, dá um problema de qualidade, você tem um aumento de custo, você tem que gerenciar o P&L, é que nem você falou, você tem 2 opções, você começa a sangrar a empresa e você sabe que a sua empresa vai quebrar, ou você controla aquilo que você pode controlar, né? É exatamente isso. Por que é bom, assim, eu sou muito anti-moda, né? Aí você percebe até pelo estilo que eu me visto às vezes, mas eu sou muito anti-moda. A sua mãe tá aqui, dona Edilene? Ela é foda, essa mulher é foda, velho. Essa mulher é foda. Mas dona Edilene, a senhora fez um trabalho incrível, viu? Porque o filhão é cabra bom. Não, na realidade, assim, o motivo primário lá da raiz, né? Lá da raiz vem dela, né? O motivo hoje de eu chegar e não ter medo de errar, pronto, eu estava agora em uma segunda lua de mel com minha esposa, a gente viajou agora, e lá eu tive uma ideia, na segunda-feira eu estava executando a ideia aqui. Cara, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de errar nem a pau. Sabe o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo de algum dia ser capaz de errar, não reconhecer o meu erro e não melhorar com ele. Aí eu sei que minha vida acabou, né? Mas eu sempre tive uma mãe, eu não conheço meu pai biológico, mas eu sempre tive uma mãe que me deu amor dobrado, assim, dobrado. Então, ela sempre fazia, olha, você caminhe mais rápido do que o seu vizinho, porque você não tem de onde tirar não, viu, meu filho? Então, você sempre tem que se esforçar mais. Então, eu já sabia se o cara do meu lado desse 100%, e ele dormia 4 horas por dia, eu ia dormir 3. Se ele dormisse nenhuma, eu ia tentar multiplicar minhas horas. Eu tinha que me esforçar mais do que qualquer pessoa perto de mim, porque ela sempre falava, né? Claro, não faça isso com seu filho, tá, gente? Se ele não tiver uma mente parecida, você pode traumatizá-lo, né? Mas ela tinha um método meio hard aí de conseguir colocar as coisas na minha cabeça e deu certo, né? Mas a Maria, ela vai fazer uma live em breve aí comigo a respeito de amamentação sustentável, tá? E você vai ver o quanto essa mulher é foda, tá? Caramba, foda. Tá? Não é porque é minha mãe não, mas fora da curva. Vamos fazer o seguinte, tem 50 segundos aqui, eu vou encerrar, você volta pra gente fazer mais uns 15 minutinhos e encerrar. Chama aí, tá? Chama o tempo que precisar. Eu vou fechar aqui, pessoal, mas a gente abre de novo, tá? Tamo junto.
Pessoal, vamos voltar aqui para segunda parte aqui da... Tá muito boa a live aqui com o Camilo. Opa! Show de bola, estamos de volta. Ô Camilo, ó, cara, até você foi legal. Eu sempre começo a live, eu já falei isso aqui pro pessoal. Toda vez que eu entrevistar uma pessoa para minha equipe, eu falava, né, me conta de você. E a pessoa sempre pulava e falava do lado profissional. Comecei a trabalhar depois que eu saí da faculdade e tal. E eu sempre falava para a pessoa assim, não, volta tudo. Eu quero saber quem que você é, né? Me conta a sua origem. Porque eu gostava muito de saber a origem das pessoas, que eu tenho, assim, uma fórmula, né, das pessoas que eu sempre sabia que quando tinha uma certa linhagem, elas sempre entregavam e elas sempre eram pessoas tópicas. E você já vi, só isso que você contou. Então eu queria que você... a gente acabou não explorando isso, porque eu fiquei tanto com esse negócio do empreendedorismo, mas eu acho que esse é outro elemento, né? O elemento do fundador da startup. Isso é consequência, na realidade. Isso é consequência, né? Conta um pouquinho aí, porque, cara, eu fiquei curioso, tá. Né? Você cresceu sem Vamos seu lá. pai, o que isso representou? Conta a sua origem, de onde você vem, né? Sua mãe. Então, como eu falei, né, a gente é do semiárido nordestino, né? Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Mais precisamente um pouco vizinho ali, que é o interior chamado Cajazeiras, no Ceará. Tá até o Ortuan aí, Ortuan Lima, que mora lá ainda, tá? Vive por lá ainda. E, cara, era tudo muito difícil, né? Na verdade, era todo mundo feliz, né? A gente não buscava essa felicidade utópica de hoje, tem que gargalhar todo dia, tem que botar selfie todo dia. Então ainda era luz de lampião, né? Era chão batido. Se você for no meu Instagram lá, a primeira foto é uma casa muito similar que a gente ficava as férias lá toda, né? Era onde eu me divertia. E por não ter, né? Eu falo muito que eu não tive, né? Não conheci meu pai biológico, mas tive outros pais, né? Que eu tive como pai, como mentor. Então tive padrasto, né? Tive tios, tive amigos, tive pais de grandes amigos meus, né? Que eu fui aprendendo tudo. Então o que eu tentava ser enquanto criança era velho, curioso. Eu era aquele menino que hoje eu acho que seria insuportável, tá? Porque eu era curioso demais. Peraí, desculpa. Pode falar com ele. Dá um oi aqui pro pessoal, ó. Oi? Tá. E aí, grandão? Oi. Eu tava querendo ligar pra você nesse telefone e eu já liguei pra Vi e pra mamãe. E deu certo. Só que quando é que eu quis ligar pra você... É que o papai tá ocupado. E Depois você liga. Sempre quando é que eu colocava o seu número de telefone pra te ligar, o telefone travava. É porque o papai tá com os amigos aqui, tá? Depois você liga. Você já falou com a mamãe, né? Então tá bom. E com a Vi também. Boa. Tá, então vamos lá. Então, esse interior onde eu passava minhas férias, né? Eu morava em Mossoró, né? Mas minhas férias eram todas lá. Então, cara, como eu era, já depois dos meus 10 anos, eu tinha que ser o homem da minha casa, né? Porque minha mãe tinha se divorciado do meu padrasto, então ela foi mãe solteira assim que eu nasci, até meus 3, 4 anos. Você é filho único? Eu tenho uma irmã por parte de padrasto, né? Mas minha irmã de sangue por parte de mãe, mas minha irmã, né? Tenho outra irmã também, que é por parte de padrasto, que é a Raquel. Tem várias aí, né? No Nordeste, cara, é bem comum isso, infelizmente, né? Na década de 80 aí, o homem ter vários relacionamentos aí. Não tinha WhatsApp nem Instagram, né? Pra você verificar como era o perfil dele. E eu tenho aí, acredito eu, que uns 8 filhos espalhados por parte de pai aí no Nordeste, né? Mas vamos lá. Então, eu tive que ser o homem da casa, né? O homem da casa muito cedo. O homem que eu falo assim, com relação às habilidades. Então, se eu vi um cara fazendo massa de pedreiro, eu aprendia. Então, hoje eu desenvolvi habilidades que eu faço. Pedreiro, carpintaria, pintura, marcenaria, tudo que é eletricidade, tudo que tinha dentro de uma casa. Minha mãe só mandava para o conserto depois de Camilo, Bill, né? Meu apelido era Bill. Depois de Bill mexer. Depois que eu parasse para mexer e tentar consertar, e provavelmente eu terminava de quebrar, é que ia pro concerto, né? Então, minha irmã, todos os brinquedos que ela teve, eu já desmontei. Tudo aquilo que tinha motor dentro, eu já desmontava, já fazia um barco, já fazia um negócio. Então, eu já tentava montar tudo aquilo desde criança. Então,
para minha avó, né? Ah, Camilo, tem que puxar um sobradinho aqui no negócio. Eu, muito novo, né? Com 13, 14 anos já fazia um chiqueiro para as galinhas da minha avó. Então, desde muito novo fui desenvolvendo várias habilidades, por isso, vez por outra, eu sou chamado para palestrar sobre ou falar sobre a questão de multidisciplinaridade, que eu tentei aprender tudo que eu pudesse aprender, né? E, inclusive, empreender. Por quê? Porque muito novo também, eu tinha que... Essa famosa criação raiz do interior, né? Exato. É porque, assim, hoje, cara, sincero, eu fico muito triste, às vezes, quando eu sou a TD chamada em um apartamento, que mora lá um casal, não somente homem, tá, gente? Homem, mulher, etc., para ligar o disjuntor, né? Porque o cara não sabe ligar o disjuntor. Então, eu digo, pô, como ser humano... O cara não sabe nem o que é o disjuntor, né? Como o ser humano sobrevive hoje em dia sem ter noção básica de... tipo assim, noção básica de sobrevivência na selva, né, Camilo? Hoje o cara não consegue... Acaba a luz da casa, ele não consegue nem achar uma vela, né? Não, eu fui recentemente fazer um caça-vazamento em uma casa lá imensa, né? E tinha um senhor lá que estava e falou, cara, eu preciso da planta hidráulica. Não, quem sabe isso aqui é minha mulher. Cara, eu preciso disso. Não, minha mulher que sabe tudo dessa estrutura aqui. A mulher era quase a engenheira da casa. Ela sabia de tudo. Ela é quem botava a mão na massa de tudo, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu não consigo entender ainda. Então, a gente vem da criação que eu tive que aprender tudo muito cedo, né? Então, comecei a empreender também muito cedo. Então, comecei a mexer com carpintaria muito cedinho. Então, assim, com 12 anos de idade, tá? 12 anos de idade, eu fazia no tempo, tinha aqueles skates de dedo, né? Então a gente montava os skates, a rampa de skate de dedo, pintava tudo, fazia o halfzinho de raio de bicicleta, era réplica idêntica. E eu comecei a vender, né? Não, eu vendia, né? Eu já tinha, eu já vendia, eu já tinha dinheiro, né? Minha tia era uma cliente minha, lá na minha cidade tinha uma pequena lojinha que começou a ser meu cliente, aí faltou a pujança de empreender, porque ali eu fiz até um certo dinheirinho, minha irmã já comenta aqui que ela não viu a cor desse dinheiro. Mas eu não tive a mentalidade de empreendedor e o cara começou a trazer de São Paulo essas rampinhas e me quebrou. Aí eu não consegui, eu não tive mais vazão, né? Então, isso eu vim aprendendo desde sempre. Então, vendi pão, fizemos outra pequena sociedade ainda adolescente, muito novo, vendendo pão nas padarias, né? Então, sempre a gente se virava, velho. A necessidade cria uma criatividade absurda. Então, uma coisa que o Murilo Gun fala muito, né, que a gente, até a vida de adulto, você é inserido dentro de uma caixa, né? Você não tem que obrigatoriamente estar pensando fora dela. Eu nunca fui inserido numa caixa, porque eu sempre tive a liberdade de errar por conta da mãe que eu tinha. Então, se eu quisesse testar alguma coisa, bicho, eu ia testar, velho. A sua mãe trabalhava em quê? O que ela fazia? Minha mãe é da área da saúde, né? Desde sempre, praticamente, né? Hospital, né? No hospital que fosse Exatamente, mas ela saiu desde sempre. Só que eu tenho diversos outros projetos em paralelo. Ela tem o SOS Amamentação, tá? Que é um projeto que vislumbra você ensinar as mães de primeira viagem, até de segunda, terceira viagem, como ter uma maternidade mais saudável, né? E sustentável, acredite, né? Ela hoje é uma das referências norte e nordeste na parte de amamentação, então eu mamei bastante. Né? O meu filho mamou até 1 ano e 7 meses, cara. 1 ano e 7 meses. A minha eu mamei até 8 anos. Tá? Eu mamei até 8 anos. No peito? Tá? Sim, acredito. Horrível. Louco, né? Ela já me bate, né? Porque não precisa disso tudo, tá, gente? Você mamava em pé, né? Você mamava em pé. Exatamente. Exatamente. É horrível. Eu tinha uma prima que mamou, cara, acho que até os 4, 5 anos. Ela ficava em pezinha mamando na minha tia. Não, cara, então, eu mamei, eu parei de mamar a segunda mãe 5, aí minha irmã nasceu. Pô, minha irmã nasceu, eu aproveitei de novo, né? Aí eu mamei até minha irmã desmamar, né? Mas enfim, então, esse é o Camilo, né? Que vem dessa origem humilde, tentou aprender de tudo, né? E hoje eu tô na TID, né? Hoje o meu projeto de vida é TID, né? Mas eu tenho uma mente de empreendedor que entendo. Na hora de fazer uma conferência sobre marketing, eu vou entender superficialmente ou de muita coisa do marketing. Eu vou fazer uma conferência sobre finanças, eu preciso entender sobre finanças, sobre estratégia, sobre comercial. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu tenho uma bagagem de várias coisas que eu aprendi. Então, a gente participou. Por que eu procuro as acelerações hoje? Né? Voltando às acelerações. Porque eu tenho mentores lá dentro que têm bagagem muito longa. E algumas horas de mentoria ou dias de mentoria eu absorvo aquilo de uma maneira absurda. Então, hoje, se eu perguntar, Camilo, quais são as grandes capacidades que você acha que você tem? Tá? Segundo,
Primeiro, a empatia, tá? Hoje eu consigo falar com qualquer tipo de pessoa. Eu converso do peão da obra ao CEO dessa empresa e trato cada qual da maneira que eu sei que eu preciso tratar e me dou bem com todos eles. E o terceiro é a capacidade de aprender o máximo possível com humildade. Então, hoje, tem mentores que eu vou conversar hoje que às vezes eu vejo, pô, Kelly, eu percebo que eu tenho muito mais bagagem que esse cara. Mas eu falo, a estrada que ele percorreu não foi a que eu percorri. Então, eu sento, bundinha na cadeira, pé no chão, escuto tudo que sempre absorvo. Nem que seja como eu não deveria me comportar dentro da minha empresa. Né? Mas dali vai sair uma lição. Então, tudo que eu paro para aprender hoje, o que eu procuro hoje nas mentorias, né, nas acelerações, são mentores, né, conhecimento. Então, isso eu tento fazer a todo instante. Então, a gente passou agora, eu nunca tinha assumido o comercial da TID, né? Eu assumia o comercial porque entendia demais daquilo que a gente desenvolveu e ajudava, né? Mas sempre quis ter alguém do comercial porque eu não gostava do comercial. Até que um dia eu falei, Pedro, velho, eu vou ter que assumir o comercial. Porque, cara, que ninguém vai fazer o que eu quero que faça, velho. Já estou tentando e não tem para onde correr e vou ter que assumir. Resumindo, passei ali uns 3, 4, 5 meses estudando tudo, né? Fiz curso do Thiago Reis, o Pedro foi fazer o curso do Jordão. Pegamos tudo que era material e eu comecei a aprender o que tinha de bom e ruim de cada um e adaptar o que seria TID. Montamos um processo comercial que dentro de 21 dias começou a ter resultados que nunca teve na TID. Então, a gente acabou de criar um processo comercial que a gente acabou de passar por uma mentoria de comercial. O processo de você... E o cara falou... Vai falar. Não, conclua. Vai falar. Então, a gente acabou de passar por uma mentoria de comercial, o cara que era especialista B2B, com mais de 25 anos de experiência, terminou de ver o nosso processo, como estava engatado, ele falou, cara, eu não tenho o que ajudar vocês, velho. Eu não tenho mais o que ajudar vocês, velho. Eu ia perguntar para você, o processo de vendas hoje de vocês é 100% outbound ou vocês já fazem alguma coisa de inbound? Então, a gente está começando a desenvolver o inbound agora, né? A automatizar algumas coisinhas aí. Então é 100% prospecção. Vocês estão prospectando através do seu Exato. Porque o que acontece, né? Nós temos várias grandes grupos, você vai direto. Você está indo para fechar para o grupo. Isso. Quando é corporativo, eu sempre busco eu fechar, né? Mas a gente tem hoje cronogramas de reuniões semanais com cada franquia de estratégia, então CRM padrão, só que a gente tem um funil um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque hoje, como a gente tem várias personas, eu tenho aquela persona que é um cliente que é muito difícil fechar, que é um hospital, por exemplo, mas que ele tem uma rentabilidade melhor. Então é um cliente que eu sei que o funil dele é 6 meses. Né, é uma key account para você, né? Exatamente, né? Assim, só que o que acontece? Quando eu chego numa grande cidade, você não tem 1000 hospitais, tá? Então, eu não posso me dar o luxo de ter uma taxa de conversão baixa, de viver do embalde para esse tipo de cliente. Então, hoje eu preciso ter uma taxa de conversão muito alta. E essa taxa de conversão requer uma coisa chamada personalização. E você aumenta seu CAC pra caralho. Então, eu preciso ter, para alguns tipos de cliente, uma prospecção direcionada, que eu sei que dá trabalho, mas eu consigo entregar valor no final, ele entende que ele quer. E para alguns tipos de cliente, o marketing digital funciona. Então, vez por outra, você vai ver isso aí no nosso Instagram lá, que quando é para condomínio, quando é para restaurante, aqueles que eu tenho uma gama maior de cliente numa cidade, que eu posso me dar o luxo de ter uma conversão de 10%, porque é viável, eu faço isso. Aquele que eu tenho 4 hospitais, e se eu tiver 10% de taxa de conversão, eu não tenho nenhum hospital, eu não posso me dar o luxo. Ele precisa ser muito direcionado. Então a gente criou isso aí já de maneira mais robusta. Eu acho isso aí uma boa estratégia. Eu investi eu investi e estou participando, né? Tô bem ativo na Nanoprice, que é uma marmoraria online, né? E a gente também lá tem 2 frentes. Uma para construtoras, né? A gente ataca as Construtecs, né? Que são de médio porte. A Loft, por exemplo, é nosso cliente. Não sei se você conhece a Loft aqui em São Paulo, mas ela é uma empresa que está comprando e reformando apartamento. É uma startup que você vai ouvir dela. E a gente tem os arquitetos. Os arquitetos é muito fragmentado, né? Então ali a gente está começando um trabalho de inbound. Mas a gente começou pelo outbound. A gente começou pelas key accounts para ter cliente, para já gerar caixa, para você investir no inbound, né? Porque o inbound você tem que... Na verdade, uma coisa que eu falo muito, né, quando eu começo a ver esses 6 em 7, né, 8 em 7 e tal, cara, todo processo comercial você precisa ter um outbound primeiro. Tá? Você precisa ir pra rua. Você tem que ir pra rua.
Exato, não tem para onde correr, tá? Você precisa sempre. Você querer começar de um mundo unicamente digital porque no digital você não entende muito bem qual é a dor direta daquele cliente. No outbound, velho, você vai ver como aquele tomador de decisão pensa, né? Ainda mais no B2B e ainda mais quando você tem hardware envolvido, né? Então aí você tem que ter um processo bem redondo de comercial. Exatamente. E aí, só para quem não sabe, né, o que é o CAC, né? Que o Camilo falou do CAC, isso não é uma linguagem normal no mundo corporativo, mas deveria ser, né? Porque é o custo de aquisição do seu cliente. Quando você tem uma venda direta, o custo de aquisição do cliente é alto. Quando você tem uma venda de inbound, que a gente chama, que é o cliente batendo na sua porta, porque você gera awareness, trabalha ele no funil, o CAC é menor. Então, a estratégia do negócio ela tem que ser... Você começa com o CAC mais alto, porque você está começando, mas ao longo do seu negócio você tem que diminuir o CAC para aumentar a escalabilidade do negócio em termos de margem. Né? Então, essa aqui, exatamente. O Camilo já sabe aí... Desculpa aí eu usar os termos. Desculpa, não, é o costume de... É o mal das startupeiros, né, velho? Porque você começa a usar um monte de linguagem que é foda. Mas é muito bom. Eu acho que as startups são muito boas, que o linguajar já nasce baseado em KPI, em KPIs, né? Que performance de quê? Exatamente. No mundo tradicional, o pessoal não sabe nem quais são os fatores chaves ali não, e uma coisa importante, cara, uma coisa importantíssima, que papo bem sério, né? Se hoje eu volto para minha antiga empresa com a mente que eu tenho hoje de startup, eu não tenho dúvida que eu seria o melhor executivo dali disparado. Disparado, tá? Country manager nenhum seguraria. Você sabe por qual motivo? Porque hoje eu consegui entender como é que funciona a mente enxuta de uma empresa como uma startup. Então, hoje em dia eu consigo ver, rapaz, como é que a gente fazia isso em tal empresa? Como é que eu tinha tais headlines que a gente agia de tal maneira com o cliente que o cara estava pensando em algo pontual, no lucro pontual, vender camisa, vender por impulso, e não é assim que funciona o mundo corporativo. Né? Deixa eu compartilhar com você e com o pessoal aqui um ponto importante, que é exatamente isso daí que eu identifiquei também em mim. Cara, quando eu comecei a estudar startup, a me envolver nos grupos de investimento anjo, eu comecei a me sentir um dinossauro, cara. Você comentou que eu cheguei lá no Inovativa Humilde. Por que isso, cara? Porque eu acho que em algum momento da minha carreira eu fiquei um pouco arrogante ali dentro do mundo corporativo, porque eu também não estava aprendendo mais nada. Ninguém me trazia nada novo. Né? Eu sempre fui um cara que corri muito atrás, eu sempre estive na vanguarda. Isso é uma característica minha. E aí, quando eu comecei a ver startup, cara, eu fiquei humilde, porque eu falei, cara, esses caras estão fazendo coisa, estão falando coisas, estão usando métodos organizacionais que... Peraí, filho, peraí só um pouquinho. Cara, eu não conhecia, né? E eu falei assim, pô, tem que ficar... Olha lá, pessoal. Peraí, oi. O papai tá acabando aqui. Sem querer, eu derrubei um pouco de suco de uva na sua cama. Vai lá, pega o paninho e limpa lá, tá bom? Mas, pai, não sei mais. Tudo bem, não tem problema não. Manchou, pai. Não tem problema não. Deixa o papai acabar aqui, que o pessoal tá esperando, tá? Eu não quero mais. Já tá acabando, tá? Eu não quero mais limpar a cor. Tá bom, então. Espera um pouquinho, papai. Aí, né, eu falei assim, pô, eu fiquei humilde de novo, e aí eu falei, opa, tem coisa para aprender, né? E eu acho que esse é um fator, e eu resolvi, né, fazer essa transição agora, né, porque eu pensei exatamente como você. Eu pensei assim, pô, tem um monte de gente que não está sabendo o que está acontecendo aqui, né? Então deixa eu ir na frente, né, e tentar usar a minha experiência de mundo corporativo e bolar algo que case esses dois mundos. Porque eu acho o seguinte, uma coisa que eu vejo, né, e isso aconteceu também na época da internet. Eu não sei, você tem que idade, Camilo? Eu tô com 32. 32, você está quase 10 anos, né? Na época da internet, foi esse boom. Todo mundo queria trabalhar em .com, né? Era e depois, .com. cara... então, era assim, o bom era trabalhar em .com. O ruim era você trabalhava numa empresa tradicional. O que aconteceu? Cara, as empresas tradicionais estão todas aí, veio a crise do .com, tem um monte de empresa hoje que é .com, né? As maiores, Google, elas deram certo, obviamente que deram, mas as empresas tradicionais mas também são corporativas. Adotaram um monte de coisa também do .com, né? Todas elas, de uma certa maneira, têm um .com.
E agora é a mesma coisa, né? O bom é startup, quem está na empresa é ruim. Não é. Então, quem tiver entendendo esses dois mundos e casando esses mundos, que nem você está fazendo na sua empresa, porque você tem uma empresa que nem você fala, é uma startup, é uma empresa, mas tem hora que você fala, opa, eu preciso ser uma empresa. Opa, tem hora que eu preciso ser uma startup. Quem fizer isso, cara, é que vai estar ali no edge da coisa, né? Então, essa é uma sacada que você deu aqui pro pessoal, é ouro isso aqui, para quem está assistindo e for assistir. Né? Eu falo muito o seguinte, né, cara? O que você vai fazer, né? Não siga a onda, é o que você quer. É sempre o que você quer, é como você se identifica. Né? Se você se sente bem no mundo corporativo, cara, lá é um mundo maravilhoso. Tá? Se você souber dar o seu melhor, se você ver propósito em onde você está, perfeito. E lembrando, não significa que você pode estar infeliz no mundo corporativo por conta da empresa que você está agora. Tá? Pode segurar ele, pode falar com o bichinho. Dê atenção a ele que é mais importante do que eu, tá? Tá, eu já vou lá, tá bom? Eu vou fazer. Não. Espera o papai, tá? Eu faço, pai. Mas tem que esquentar ele, né, filho? Eu vou colocar no micro-ondas. Não, tá? Espera o papai um pouquinho. Papai, Espera o papai um pouquinho, tá? O papai tá acabando aqui, tá? eu vou lá. Tá? Bom, ele tá com fome, aqui. Mas, cara, ó, a gente também acho que já tá na hora de encerrar aqui. Eu só queria pedir pra você dar uma última mensagem aí e uma palavra aí pra todo mundo aí, cara. Tranquilo, vamos lá. Primeiro, né, velho? Primeiro, se você quiser, tá? Dê atenção ao seu filhote, que ele é prioridade, não sou eu não, tá? Segundo, mas vamos lá. Falando com relação ao que o nosso propósito aqui, que era conseguir ajudar aquelas pessoas que estão querendo migrar ou não, né? Cara, você está infeliz no seu emprego hoje, né? Primeiro, não põe a culpa no emprego. Primeiro, põe a culpa em você, tá? Nunca põe a culpa no outro daquilo que você está sentindo, né? A sensação que você tem é culpa sua sempre. Então, avalia. Cara, o que é que eu estou fazendo por esse emprego? O que é que eu estou fazendo aqui? Faz sentido? Então, o mundo corporativo, ele pode ser bom, tá? Desde que você esteja no local correto. Pode não ser essa empresa, pode ser aquela que é mais fraquinha do que a sua. Mas lá você vai ser muito mais valorizado, muito mais valor agregado. Tá? Entenda que cenário você está agora na sua empresa, a empresa em crescimento ou não. Para você exigir uma promoção de empresa que está estabilizada ou que está em declínio, tu está sonhando. Então, fuja disso. Tá? E empreender, hoje em dia está virou luxúria empreender, é muito glamour, né? Cara, não tem nada de glamour nisso aqui, né? Eu tô no escritório de casa aqui, um caos cheio de coisa para fazer, um pandemônio de coisa para fazer, muita demanda, coluna fodida, não tem glamour de nada nisso aqui. Você tem que gostar de fazer isso. Como eu falo, hoje eu vivo com menos do que eu vivia. Claro, eu vislumbro ganhar mais, mas eu vivo com bem menos, mas o propósito é muito maior. Então, não, por você ver a manada toda querendo empreender, a manada toda querendo seguir no mundo de startups, velho, startups, fique ciente, daqui a 2 anos, 3 anos, você não escuta mais esse nome. Você não vai mais ter esse nome. Tá? É empresa, normal. Como foi o tempo do .com, que viraram empresas. Empresas nada mais do que negócios. Negócios sempre existirão, tá? Faz parte do ser humano, é relacionamento. Então, se você quer empreender, procure uma dor, tente entender qual bagagem você tem de aprendizado para sanar essa dor e dê o seu máximo para aquilo. Ponto final, tá? Agora, se você está procurando... Eu nunca vi hoje empreendedor de sucesso. Não, eu virei empreendedor porque eu fiz um curso 6 em 7. Eu virei empreendedor porque eu fiz um curso com o coach, etc. Nada contra, tá? Se esse é o gatilho que você precisa, vá em frente, procure no seu pastor, no seu padre, tá? Na sua esposa que te apoia, tá? Seja onde for. Mas empreender não é luxúria. Então você precisa primeiro pôr o pé no chão para empreender, entender que uma transição de empreender é o que ninguém quer, porque você não quer sair de comer um caviar para comer uma rapadura durante uns bons anos, para depois voltar para um caviar com vinho, tá? Então ninguém quer fazer isso, tá? Então se você estiver disposto a realmente entender que que empreender é trabalhar muito mais do que você trabalha, porque se você dá 100% no seu emprego, você faz jus ao seu salário. Se você faz 110% no seu emprego, você faz jus para quem sabe, se as variáveis estiverem condizentes, uma promoção. Mas para empreender é 200% direto, cara, se você quiser que dê certo, tá? Então você não tem o meio termo. Então, quer começar, comece ontem, né? Comece ontem. Mas, se possível, procure quem te ajude para poder ajudar na caminhada. Então, mentor, tá? Tem muita coisa no mundo digital hoje, mas procure alguém direcionado, que tenha track record, tá? Então, não adianta. Por que hoje eu posso escutar o Flávio para falar de mundo corporativo? O cara passou 23 anos, o cara chegou no head que precisava e ele definiu sair. Pô, esse cara sabe escalada, velho. Então, é mais fácil eu passar 23 anos
comendo o pão que o diabo amassou como ele passou, ou eu dizer, cara, me dá uma ajuda aqui, me dá o caminho das pedras aí, por favor. Claro, eu vou trabalhar pra caralho, mas vou sofrer menos tempo. Tá? Então procure os insights corretos, isso é legal mesmo, desenvolver. Esse mundo digital tem de tudo, né? Tem muito cara aí falando que é guru com 300 mil seguidores e às vezes eu procuro o currículo do cara na internet, cara. Tem Sabe nada. Uma coisa? Tem ó, nada. Vou dar uma dica para vocês que estão seguindo um monte de gente. Pega o nome do cara e vai lá no LinkedIn. Tá cheio de cara aí falando que é o guru das vendas. E você vai olhar o cara lá, ele chegou em analista de vendas na empresa X. Ele nunca gestionou a equipe de vendas, ele nunca... Então, assim, sejam críticos, né? Na hora de escolher um mentor, na hora de buscar quem realmente, né, tem casca, né? Quem realmente pastou ali e tem bagagem. Isso me dói um pouco, por quê? Porque até mesmo o LinkedIn. Você hoje vai entrar no LinkedIn de alguém, tem vários depoimentos lá que mostram que o cara é foda, mas quando você vai ver, ou esse cara não existe, é um robô que ele mesmo criou, ou é algum cara que é amigo pessoal dele no Facebook. Só que o track, você quer saber um bom track record, ligue para algum cliente desse cara. Entendeu? Então, se você quer saber se o cara é pica, o cara trabalhou em vendas em tal empresa, essa empresa vendeu tal coisa, quem foi o cliente desse camarada? O que esse cara fez? Então, procura um colega dele. Né? Então, hoje eu procuro muito. Então, eu já fui enganado. Eu já comprei lebre... cordeiro na pele, lobo na pele de cordeiro. Já fui para currículo, já peguei caras que teoricamente eram foda, mas quando na hora que o negócio tá aperta mesmo, a sua essência vai sempre se expor, velho. Não tem por onde correr. Então procure principalmente. Eu quero seguir o Flávio, quero seguir o Rafa Velar, quero seguir fulano de tal. Beleza, que track esse cara fez? Qual é a vida desse cara? Tá na dúvida ali, esse cara conversa com ele, sabe o que é. Agora, determinou quem são. Eu tenho meus mentores próximos de mim. Tá? Além de minha família como mentor, dos meus princípios como mentor, eu tenho o Ciro Barreto que me ajuda, eu tenho o Flávio que eu converso, eu tenho o Cadudo aqui, eu tenho vários amigos que eu tenho hoje são pessoais, que eu sei o track de cada um na essência, né? Na essência, lá de baixo mesmo, de onde trouxeram. Então, quando esse cara fala, a orelhinha dá uma baixada, né? Preciso ouvir. Porque eu entendo que tem ali não somente o intuito de ganhar dinheiro com a mentoria ou algo do tipo, que é um negócio, tá? Mas ele entende que o meu sucesso faz parte do track dele. Então, isso é o que é importante. Tá? Então, procure os caras certos. E tem também o prazer da gente ver os outros se desenvolvendo. Né? Uma das coisas que eu mais gostava na minha carreira era ver meu time voar, assim, o pessoal da Philips, né, que a gente tem contato até hoje, que o pessoal subiu, hoje já tem gente aí, CEO, acima de mim, e isso é muito legal. Mas, cara, Camilo, cara, foi sensacional. Pô, foi sensacional. Obrigado mesmo, velho. Espero que o pessoal assista a live. Depois eu vou salvar lá no YouTube, eu te mando o link e você também manda aí para sua turma. Mas eu acho que ficou muito conteúdo aqui bacana de dois caras aqui que tem experiência e você que tem uma baita história aí na TID, cara. Eu continuo te acompanhando e desejo muito sucesso, viu, cara? Você merece. Show de bola, show de bola. Eu tenho certeza. Eu gosto muito. Tem coisa que, assim, eu tenho certeza, cara, que a TID vai virar uma das grandes empresas aí na área de sustentabilidade no Brasil, cara. Não, cara, isso é algo que. Eu não vou dizer que eu tenho a mesma certeza como o sol vai nascer amanhã. Mas eu tenho a certeza porque, cara, eu vejo hoje a satisfação de cada cliente nosso na ponta, né? Então, hoje, quando eu pego uma pessoa que é o headline de um grande grupo de corporação de hospitais, o cara fala, cara, o feedback de serviço de vocês foi excelente. Nunca vimos uma prestação de serviço com tamanha excelência. Isso aí, para mim, é muito mais que consolidado. E quando eu falo, não é somente o valor agregado da tecnologia, mas a maneira de prestar o serviço, que esse é o grande diferencial. Né? Então, hoje eu já sei que isso funcionou mais que... A gente tem tudo para dar certo, né? 99% loading ali, dando a carregada para dar certo. Mas, no mais, cara, obrigado pela oportunidade. Essas lives que a gente faz de primeira, assim, né? Você percebe que a gente falou de todas as esferas possíveis de se conversar. Acaba sendo muita informação, né? Muito insight jogado, né? Mais um termo de startupeiro, né? Muitas ideias jogadas aí pra gente desenvolver. Mas o dia que você precisar, pra gente, cara, vamos falar exclusivamente disso. A gente vem aqui e bate um papo apenas disso, sem tentar fugir. Camilo, quero falar apenas de comercial, de marketing. A vantagem de tentar ser multidisciplinar é isso. Você pode não ser o foda naquilo, mas é bom que você encontre algo que você seja muito foda, tá? Então eu já encontrei minhas duas coisas que eu sei que eu sou bom naquilo,
tá? E preciso melhorar constantemente naquilo, senão eu vou ficar para trás de novo. Mas tudo que você precisar conversar, vamos bater os papos aí sobre qualquer tema que você precisar. Obrigadão. Você Beleza? também. Vamos ficar mais em contato agora, cara. Te agradeço demais. Obrigado a todo mundo aqui que participou. Show de bola. Obrigado, gente. No YouTube. Obrigadão, um abração. Espero que tenha ajudado aí muita gente. Show de bola. Vai esquentar comida nem se você tiver com o micro-ondas ligado, vai explodir, viu? Bora. Tchau, tchau, tchau. Valeu, velho. Tamo junto. Tchau, tchau.